Olá, crianças! Olá, papai! Olá, mamãe! Aqui é o tio Carlos Henrique com mais um vídeo lindo da parte de Deus para a sua vida. Então, você que não é inscrito no meu canal, já corre lá e já se inscreve, ativa o sininho das notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Então, roda a vinheta! Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu... Olá, crianças! Vamos começar o nosso vídeo hoje? Então, hoje eu tenho uma história muito legal para vocês e muito interessante. Eu acho que vocês conhecem essa história na Bíblia. É muito legal essa história. Vamos chamar a história de hoje? História! História! Onde você está? Aqui, a Bíblia. Então vamos começar a nossa história? Vamos ver que história que vai ser hoje, hein? Essa história é muito legal. Conta a história de Moisés e as pragas no Egito. Vamos começar? O nascimento de Moisés. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e 10. O faraó percebeu que a população israelita crescia e tornava-se forte a cada dia. Por isso, ordenou às parteiras que jogassem no rio Nilo todos os meninos que nascessem e só deixassem vivas as meninas. Certa vez, um casal israelita teve um filho e a mãe conseguiu escondê-lo por 3 meses em sua casa. Com medo de que matassem o seu filho, ela decidiu colocá-lo em um cesto e deixá-lo na beira do rio Nilo. A irmã do menino o acompanhou e ficou observando-o para saber o que aconteceria. De repente, a filha do faraó chegou para tomar banho no rio e avistou o cesto. Ao pegá-la, ela viu que era um menino israelita e logo a irmã do garoto apareceu oferecendo-lhe ajuda. A senhora quer que eu chame uma mulher israelita para amamentá-lo? A princesa aceitou e a irmã do menino chamou a própria mãe para cuidar dele. Quando ela já estava crescido, a mãe o entregou à filha do faraó. A princesa deu-lhe o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Moisés mata egípcio. Esse que Moisés mata o egípcio já contou uma parte da história de Moisés bastante na Bíblia, que pula um pouco do contexto, mas não sai fora da história da Bíblia. E Moisés aqui nessa parte já estava grandinho já. E ele já tinha ido morar com a princesa, como chamava a mãe adotiva de Moisés. Eu quero que vocês coloquem lá no comentário. Vamos ver se vocês conhecem quem era a mãe adotiva de Moisés. Coloquem lá nos comentários que eu vou estar respondendo, hein? Vamos continuar a nossa história. Moisés mata um egípcio. Êxodo capítulo 2, versículo 11, 25. Depois que Moisés foi entregue à princesa egípcia, ele cresceu e foi educado como um príncipe. Certo dia, Moisés foi avistar o seu povo e viu como eles eram maltratados. Ele também viu que o egípcio batendo em um israelita. Por causa disso, Moisés o matou. No dia seguinte, Moisés viu novamente o seu povo ser maltratado por outro egípcio e perguntou ele: Por que você está maltratando as pessoas? E o egípcio respondeu:
você também vai matar, assim como matou outro egípcio? Como havia sido descoberto, Moisés ficou medo e fugiu para Mídian. Onde era Mídian? Eu também quero que vocês coloquem aí nos comentários onde que era Mídian. Vamos continuar nossa história. Deus fala com Moisés. Êxodo, capítulo 3. Moisés fugiu para Mídian. Lá ele se casou com Zípora e cuidou das cabras e das ovelhas de seu sogro, Jetro. Certo dia, quando lavava o rebanho para o outro lado do deserto, ele foi até o monte Sinai. Lá, Moisés percebeu que havia um espinheiro pegando fogo. Porém, ele não se queimava. Curioso, Moisés aproximou-se para ver melhor e, de repente, uma voz o chamou. Nossa, será que era Jesus? Moisés, Moisés. Era Deus que o chamava e pedia para que ele voltasse ao Egito e libertasse o povo de Israel, que estava sendo muito maltratado. Deus prometeu protegê-lo e ajudá-lo. Moisés fala com Faraó. Êxodo, capítulo 5 e versículo 7. Moisés, depois de ouvir o que Deus lhe pedia, voltou para o Egito com a sua família. Deus também pediu que Arão, irmão de Moisés, o ajudasse a libertar o povo do Egito. Os irmãos, então, foram para com Faraó e pediu-lhe que libertassem o povo israelita. Deus ordena que você liberte o nosso povo, disse Moisés ao rei. O rei não quis ouvir Moisés e, naquele mesmo dia, fez os israelitas trabalharem ainda mais. Moisés e Arão conversaram com o faraó novamente e jogaram no chão seu bastão, que se transformou em cobra. Nossa, que história, hein? Agora vocês imaginam a gente pegar um bastão, uma madeira e jogar no chão e ela se transformar em cobra. Pensa, que coisa, né? Para que o rei acreditasse que era um desejo de Deus e libertasse o povo, mesmo assim, o rei muito teimoso não libertou os israelitas. Nossa, que rei malvado! Continuando, as pragas no Egito. Êxodo capítulo 7, versículo 8, 9 e 10. Por causa da teimosia do rei, Deus decidiu mandar muitas pragas ao povo egípcio. Por isso, crianças, que não devemos ser teimosos com os nossos papais. Temos que obedecer ao papai e ao papai do céu, né? Temos que ser obedientes. Na manhã seguinte, quando o rei estava no rio Nilo, Arão pegou o bastão e estendeu sobre os rios, e suas águas viraram sangue. Essa foi a primeira praga lançada ao Egito. Mesmo assim, o rei não libertou o povo de Israel, e o Egito sofreu mais novas pragas. Segunda praga. Rãs surgiram por todo o Egito. Meu Deus, imaginem tantas rãs invadindo. Eram muitas rãs, muita. A terceira praga, todo o povo da terra se transformou em piolhos. Todo o povo da terra se transformou. Tinha muito piolho na cabeça. E isso deixava eles muito perturbados, né? Com um piolho na cabeça. A quarta praga, moscas surgiram por
todo o Egito. Muita mosca, muita mosca. E não tinha nem como sair, que era muita mosca, até dentro do castelo do rei. Tinha muita mosca. A quinta praga. Todos os animais do Egito morreram. Nessa praga, crianças e papais, todos os animais, todos, não sobrou nada. Nada, nada, nada. Tudo, tudo, tudo morreu. E aí, o que acontece, hein, quando tudo morre? Que coisa, né? A sexta praga. Tumores surgiram nas pessoas e nos animais. É muita teimosia, né? O rei ele é muito teimoso. Por que ele não deixou o povo de Israel embora? Por isso que estava acontecendo essas pragas com o rei e com o povo do Egito. Sétima praga. Deus enviou chuva de pedras por todo o Egito. Começou a chover pedras do céu para nos destruir. Mas nós não. O povo do Egito que foi muito teimoso. Não pode ser teimoso, né? Temos que obedecer a Deus. Oitava praga. Gafanhotos apareceram por todo o Egito. Nessa praga, crianças e papais, os gafanhotos comeram toda a comida. Não tinha mais nada para eles comerem. Porque os gafanhotos comeram tudo. Nona praga. O Egito ficou na escuridão durante 3 dias. 3 dias. Eles ficaram sem luz. Não tinha como enxergar. Era tudo escuro. Não tinha onde ver. Mesmo com todas essas pragas, o rei não permitiu que o povo fosse liberto. A 10ª praga. Êxodo 11, 12 e 1:36. O rei fingiu várias vezes que libertasse o povo, mas assim que as pragas passavam, ele disse: então a 10ª praga foi anunciada, a morte dos filhos mais velhos de todos os egípcios, para que os filhos dos israelitas não morressem. Deus pediu que eles marcassem as portas com sangue de animais. À meia-noite, todos os filhos primogênitos do Egito foram mortos. Então, só os filhos dos que passavam o sangue na porta, o anjo não matava. Então, o Egito, como foi muito teimoso, os egípcios não passaram o sangue do cordeiro, então foram todos mortos. Isso que é, crianças, não podemos ser teimosos com nossos papais, temos que ser obedientes. O faraó liberta Israel. Pulou bastante parte aqui já, né? Mas vamos continuar a nossa história, vamos descobrir o que vai acontecer. Na noite em que filhos primogênitos morreram, o rei do Egito chamou Moisés e Arão e disse: vão embora daqui com o seu povo israelita, porque suas ovelhas, cobras e seus gados saíram daqui. Se vocês não saírem depressa, nós morreremos. Livres, os israelitas pegaram todos os seus pertences e foram embora caminhando pelo deserto. Eles comemoraram e disse, de libertação com uma grande festa, que foi chamada de Páscoa. Porém, o rei logo se arrependeu de ter libertado o povo de Israel e mandou preparar o seu exército para trazê-los de volta. A travessia do Mar Vermelho. Êxodo 14. O exército do rei preparou-se com um carro de guerra e seguiu buscando para o povo de Israel. A pedido de Deus, os israelitas marcharam durante a noite inteira e, quando chegaram ao Mar Vermelho, perceberam que os soldados estavam se aproximando. Por isso, Moisés levantou-se o bastão e o estendeu sobre o mar.
as águas dividiram-se em duas partes e os israelitas puderam atravessar o mar com segurança. Depois que todos atravessaram o mar, fechou-se novamente e os soldados não conseguiram capturar os israelitas. O povo ficou agradecido a Deus, pois ele cumpriu a promessa de tirá-los do Egito. Fim. Que história linda que Deus nos mostra de Moisés, né? É um exemplo isso, crianças. Então, não devemos ser que nem Faraó. Devemos obedecer os nossos papais, obedecer a mamãe e não decepcioná-los, né? Temos que ser obedientes, fazer tudo direitinho para que não aconteça essas coisas com a gente, né? Imagine. Então, que coisa, né? Mas temos que ser obediente, ser fiel a Jesus e não desanimar. Então, esse foi o vídeo de hoje, a história sobre Moisés. Muito obrigado. Tio Carlos, a gente agradece. E um beijo no coração de todos.